Ao longo dos séculos, penetrar nas profundezas do livro de Apocalipse tem sido um desafio monumental para os mais eruditos teólogos e estudiosos. Uma verdadeira jornada para tentar decifrar visões que há mais de 2000 anos deixaram o próprio apóstolo João perplexo na ilha de Patmos. Tentar transportar nossa mente moderna para aquele momento e ver o que ele viu exige humildade, pois João tentou descrever o indescritível, usando linguagem humana para relatar realidades celestiais que até para ele eram misteriosas. Contudo, a chave mestra para essa compreensão reside na própria etimologia da palavra. O termo Apocalipse, Apocalipsis, não carrega em sua raiz o peso do terror ou da destruição planetária que a cultura popular lhe atribuiu. Seu significado é pura e gloriosamente tirar o véu. Imagine uma magnífica estátua coberta por um tecido denso. O ato de Apocalipse é remover esse tecido para que a verdade, antes oculta, se torne visível e inegável. O texto inicia com a frase revelação de Jesus Cristo, o que nos orienta a entender que Jesus é tanto o agente que revela quanto o conteúdo revelado. Deus entregou a Jesus este plano mestre para mostrar aos seus servos os bastidores da história. Portanto, o livro não é um roteiro de caos, mas uma afirmação de soberania. Ele revela o que ocorre no mundo espiritual enquanto a história humana se desenrola na Terra. Permita-me uma pausa rápida para um aviso. Como este estudo é extenso, estaremos estudando o livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Por essa razão será publicado em volumes. Por isso convido você a acompanhar a série completa para não perder nada. E aqui vai um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. É através dessa interação que o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para outras pessoas. Deus abençoe. É uma mensagem profética que conecta o antes, o durante e o depois, garantindo que o caos aparente no mundo humano está submisso à ordem divina no céu. As imagens fortes e o simbolismo complexo servem para comunicar a grandiosidade da batalha entre a luz e as trevas, onde o desfecho já está escrito a vitória do bem. Assim, estudar o Apocalipse é aceitar o convite para olhar através da fechadura da eternidade, compreendendo que nada escapa aos olhos do Senhor e que no tempo certo todo o véu será retirado, revelando o triunfo final de Cristo. Decifrar a autoria e o cenário de Apocalipse é mergulhar na história de um homem que suportou o peso de séculos em seus ombros e a dureza de um exílio injusto. O autor humano é o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, que na sua velhice foi considerado uma ameaça pelo Império Romano. Ele não estava em um retiro espiritual voluntário, mas foi deportado para a ilha de Patmos, uma rocha vulcânica e desolada no mar Egeu usada como colônia penal. Sua presença ali, provavelmente sob o reinado tirânico do imperador Domiciano, devia-se unicamente à sua fidelidade inegociável à palavra de Deus. O livro de Apocalipse tem como autor divino o próprio Jesus Cristo. Mas quem escreveu o texto foi o apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. João recebeu essa revelação enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi escolhido para registrar as visões que Deus lhe mostrou por meio de um anjo. Logo no início do livro, João se apresenta como servo e testemunha da palavra de Deus. Ele afirma ter visto e ouvido tudo o que escreveu. Outras passagens, como Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e capítulo 22, versículo 8, também confirmam sua autoria. João era judeu e profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Isso se reflete nas muitas referências bíblicas presentes no Apocalipse. Além disso, há semelhanças entre o estilo do Apocalipse e o Evangelho de João. Ambos destacam a figura de Jesus como o Verbo e a luz do mundo. Por isso, é amplamente aceito que o autor de ambos os livros é o mesmo João. Ele escreveu com autoridade profética, guiado pelo Espírito Santo. Seu papel foi registrar fielmente a revelação que recebeu.
Assim, João foi o mensageiro escolhido para transmitir essa mensagem divina à humanidade. Para compreender a profundidade do Apocalipse, precisamos visualizar a cronologia e o cenário desolador onde tudo aconteceu. O local exato da escrita foi a ilha de Patmos, uma pequena e rochosa ilha vulcânica situada no Mar Egeu. Geograficamente, ela fica a cerca de 60 quilômetros da costa sudoeste da atual Turquia, na antiga Ásia Menor. O contexto histórico nos leva ao final do primeiro século, especificamente por volta do ano 95 depois de Cristo. Esse período era marcado pelo reinado do tirânico imperador Domiciano, que exigia ser adorado como Senhor e Deus. Os cristãos, recusando-se a prestar esse culto idólatra, sofriam intensa perseguição e confisco de bens. João, já um homem idoso e último apóstolo vivo, foi considerado uma ameaça ao Estado e banido para Patmos. Naquele tempo, a ilha era uma colônia penal romana de trabalhos forçados, destinada a criminosos e presos políticos. Estima-se que João tenha ficado preso ali entre 18 meses a 2 anos, suportando a solidão e a dureza do exílio. Foi nesse ambiente hostil, e não em um templo luxuoso, que ele recebeu e escreveu as visões do Apocalipse. Hoje, a ilha pertence à Grécia e é um local de peregrinação, onde se visita a Gruta do Apocalipse. A reviravolta na história de João ocorreu com o assassinato de Domiciano em setembro de 96 depois de Cristo. O novo imperador, Nerva, assumiu o trono e revogou os decretos cruéis de seu antecessor. Nerva concedeu anistia aos exilados religiosos, permitindo a libertação do apóstolo. Assim, por volta do final de 96 ou início de 97 depois de Cristo, João deixou Patmos e seguiu para a metrópole de Éfeso. Livre das cadeias, ele levou consigo os pergaminhos da revelação para serem copiados e lidos nas igrejas. Em Éfeso, João continuou seu ministério pastoral, combatendo heresias e fortalecendo a fé dos irmãos. A ilha que deveria ser o túmulo de seu ministério tornou-se o berço da maior esperança bíblica. Deus usou a fúria de Domiciano e a justiça de Nerva para cumprir seus propósitos soberanos. A distância geográfica não impediu que a mensagem saísse da ilha e alcançasse o mundo. O Apocalipse nasceu na adversidade da prisão para fortalecer a igreja que aguardava a liberdade. A mensagem do Apocalipse tinha um endereço certo e imediato: as 7 igrejas da província da Ásia. Essas comunidades históricas foram plantadas e regadas com esforço missionário, muito provavelmente fruto das viagens do apóstolo Paulo pela região. No entanto, a profundidade profética e a linguagem simbólica do livro romperam as fronteiras geográficas e temporais daquela época. O texto foi preservado pelo Espírito Santo para alimentar a esperança de todos os cristãos que, ao longo dos séculos, que aguardam ansiosamente um novo céu e uma nova terra. A maioria dos intérpretes bíblicos concordam que essas 7 igrejas funcionam como tipos proféticos, representando os diversos perfis, virtudes e problemas enfrentados pelo povo de Deus em toda a história. Portanto, o Apocalipse não é uma carta antiga, mas uma mensagem viva destinada a toda a Igreja de Cristo, a todos que aceitaram o sacrifício vicário de Jesus. A abrangência é tão vital que o livro se inicia com uma promessa de felicidade inédita, conforme transcrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O conteúdo dessa revelação abraça a complexidade do plano de Deus, falando tanto aos leitores de origem israelita quanto aos de origem gentílica. As profecias ali contidas entrelaçam o destino da Igreja, o futuro de Israel e o julgamento de toda a humanidade. Embora a maioria dos judeus ainda não tenha reconhecido Jesus como Messias, o Apocalipse deixa claro que Deus mantém um propósito soberano.
Enquanto Deus trata com o mundo através da igreja na presente era, ele reserva um plano específico de restauração para a nação de Israel no futuro. O objetivo final dessa escatologia é glorioso: unir judeus e gentios em um só rebanho, sob a autoridade suprema de um único pastor, Jesus Cristo. Assim, ler o Apocalipse é entender como Deus vem costurando a história humana para que, no fim, haja um só povo adorando o Cordeiro eternamente. A pulsação vital que mantém vivo todo o livro de Apocalipse é uma única e gloriosa certeza: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não se trata de uma suposição, mas de uma promessa enfática repetida pelo Senhor ao menos 7 vezes, como um selo de garantia inquebrável. Logo no início, ele alerta em Apocalipse 2, versículo 5, brevemente a ti virei, e reforça no versículo 16. Em breve virei a ti. A urgência continua em Apocalipse 3, versículo 11 com eis que venho sem demora, e no capítulo 16, versículo 15 com o aviso de vigilância. Eis que venho como ladrão. No desfecho do livro, a voz de Cristo ecoa solenemente 3 vezes no capítulo 22. Eis que presto venho no versículo 7. Eis que cedo venho no versículo 12 e o encerramento triunfal no versículo 20. Certamente cedo venho. Essa repetição divina transforma a profecia em um chamado urgente à santidade e à expectativa constante. Por isso, a mensagem subjacente resgata o antigo clamor do profeta em Amós 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O Apocalipse não existe para satisfazer curiosidades, mas para preparar a noiva para o encontro inadiável com o noivo. É o grito final de Deus na história humana, garantindo que a redenção está à porta e que o Rei está voltando. O livro enfatiza que Jesus é o Yeshua Mashiach, o Rei dos Reis que voltará para arrebatar sua igreja e julgar os pecadores. Ele detalha os sinais no céu e na terra que precedem a instauração de um reino de paz, justiça e verdade. O texto confirma o cumprimento fiel das promessas do Antigo e Novo Testamento para o fim dos tempos. A narrativa cobre didaticamente desde as instruções práticas às 7 igrejas nos capítulos 2 e 3. Em seguida, descreve a ira de Deus e o juízo sobre o sistema satânico e os impérios mundiais. Isso prepara o cenário para a gloriosa segunda vinda de Cristo descrita no capítulo 19. O livro avança para descrever o reino milenar de Cristo na terra e o temível juízo final. Tudo culmina na visão da eternidade com os novos céus, a nova terra e a nova Jerusalém. Os temas centrais são, portanto, a volta de Jesus, a felicidade dos salvos e a restauração completa de Israel. É o desfecho perfeito do plano de Deus para a humanidade e a criação. As revelações do Apocalipse não estão isoladas, mas conectadas profundamente a toda a Bíblia. Elas confirmam o cumprimento das antigas promessas de Deus sobre o juízo das nações e a restauração de Israel. O livro detalha como o reino de Deus será estabelecido na terra sob o governo do Messias durante o milênio. Um exemplo claro dessa conexão está na Batalha do Armagedon descrita em Apocalipse capítulo 19. Esse evento dramático é o cumprimento direto das profecias registradas em Daniel capítulo 11. Israel será cercado pelos exércitos do Anticristo e Jerusalém enfrentará sua maior crise com a invasão inimiga. O novo templo será profanado e a nação parecerá estar prestes a ser totalmente destruída. Mas é exatamente nesse momento de angústia que o Senhor Jesus se revelará aos judeus como o verdadeiro Salvador. Ele virá descendo dos céus à frente dos exércitos celestiais, montado em um cavalo branco. Ele trará consigo os títulos de fiel e verdadeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua chegada triunfal servirá para socorrer Israel e vencer a batalha do Armagedon. Assim, o Apocalipse fecha com chave de ouro o ciclo profético iniciado no Antigo Testamento.
O primeiro e maior objetivo do Apocalipse é exaltar a pessoa bendita do Senhor Jesus, confirmando que Ele é a garantia da nossa salvação. O livro revela os eventos finais, mostrando claramente o destino dos justos e o julgamento dos ímpios na consumação dos tempos. Para entender essa mensagem, é vital lembrar que os primeiros leitores viviam sob intensa perseguição e risco de morte. Além da pressão externa, a igreja enfrentava problemas internos graves, lutando contra o pecado, heresias e a frieza espiritual. Por isso, o texto serve para encorajar e exortar os fiéis a não abandonarem a fé diante das tribulações. Os cristãos precisavam ter a certeza renovada de que, apesar do caos aparente, Deus tem o controle absoluto da história em suas mãos. As cartas às 7 igrejas funcionam como um chamado à obediência, para que ninguém sofra o juízo destinado aos pecadores. O foco é manter os olhos no estabelecimento do reino messiânico e na promessa de vitória final. O objetivo é garantir que os servos de Deus saibam que receberão o galardão de reinar como co-herdeiros com Cristo. O Apocalipse carrega o título duplo de Livro da Consumação e Livro dos Juízos por razões teológicas profundas. Enquanto Gênesis é o livro dos começos, o Apocalipse traz o desfecho definitivo da história humana. Ele narra a consumação da presente era, encerrando o tempo dos governos humanos e do sistema atual. O termo consumação implica completar perfeitamente o plano de salvação e as profecias bíblicas. Essa realidade é selada em Apocalipse 10, versículo 7, quando o mistério de Deus finalmente se consuma. Também é confirmada em Apocalipse 21, versículo 6, com a declaração divina absoluta. Tudo está feito, porém, para que o novo surja, o velho sistema de pecado deve ser julgado e removido da criação. Por isso, o livro detalha uma série impressionante e necessária de sentenças divinas sobre a terra. Vemos o julgamento implacável sobre as figuras malignas do anticristo e do seu falso profeta. Há um trato específico de juízo e purificação reservado para a nação de Israel durante a tribulação. Os impenitentes que blasfemaram de Deus enfrentam a retribuição justa de seus próprios atos. Até mesmo a criação física passa pelo juízo da natureza, com abalos cósmicos nunca antes vistos. O texto distingue claramente o tribunal de Cristo para os salvos do terrível trono branco, o juízo final. A ênfase nesse tema é verificável na versão Almeida Revista e Corrigida da Bíblia. Nela, a palavra juízo aparece expressamente 4 vezes ao longo dos capítulos proféticos. Já o termo no plural, juízos, é citado outras 3 vezes, reforçando a multiplicidade das sentenças. Essa contagem reflete a plenitude da justiça de Deus sendo derramada para retificar o universo. O mal é extirpado para que o reino milenar de Cristo possa ser estabelecido em verdadeira paz. O sistema político e econômico satânico é destruído para dar lugar à pureza da Jerusalém celestial. Assim, juízo e consumação são os 2 pilares inseparáveis que sustentam a esperança cristã. Sem o juízo definitivo do mal, não haveria a segurança da consumação do bem eterno. O Apocalipse nos mostra que a história não caminha para o acaso, mas para a justiça divina. Deus encerra a história do pecado com juízo para inaugurar a história da glória com perfeição. Estudar o Apocalipse é vital porque nele o próprio Deus descortina o futuro segundo o seu propósito soberano. Como o único livro profético do Novo Testamento, ele responde nossas dúvidas cruciais sobre o céu, o inferno e a eternidade. Dedicar-se a esse estudo é um ato de obediência a Jesus e um antídoto poderoso contra o engano espiritual. Jamais podemos esquecer o alerta divino de que o meu povo erra e perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer essas verdades nos livra da perdição e garante a bem-aventurança prometida a quem lê e guarda as profecias. O texto nos assegura que, embora céus e terra passem, a palavra de Deus permanece intacta. A promessa da volta de Jesus é inabalável e certa.
Essa leitura e estudo renova nossa fé e esperança, enchendo-nos de amor e poder para batalharmos pela causa de Cristo. É o combustível que a Igreja precisa para se manter firme e vigilante até o estabelecimento total do seu reino. Assim, mergulhar no Apocalipse não é opção, mas uma necessidade para quem deseja viver a plenitude da vida cristã. Assuntos relacionados aos símbolos e realidade, o equilíbrio da interpretação. Um dos maiores destaques do Apocalipse é a sua impressionante quantidade de símbolos, chegando a cerca de 300 ou mais. Encontramos uma vasta zoologia profética, cores, minerais, elementos da natureza e objetos do cotidiano. Toda essa linguagem visual desafia o leitor, mas é preciso muita cautela na interpretação. Isso porque o Apocalipse não é formado apenas por simbolismos, mas também por fatos absolutamente literais. Muitas descrições devem ser entendidas exatamente como estão escritas, de forma concreta e real. A volta de Jesus Cristo, por exemplo, não é uma metáfora, mas um evento físico e visível. O arrebatamento da Igreja e a grande tribulação são acontecimentos históricos futuros e reais. A restauração da nação de Israel e o reinado de 1000 anos não são meras figuras de linguagem. Os juízos de Deus sobre a terra afetarão literalmente a geografia, o clima e a humanidade. Devemos ter discernimento para não espiritualizar o que Deus determinou como literal. O perigo está em transformar verdades absolutas e eventos físicos em meras alegorias poéticas. A Nova Jerusalém e o Lago de Fogo são lugares reais destinados a pessoas reais. Assim, o livro é uma combinação perfeita de sinais misteriosos e realidades palpáveis. A literalidade garante que as promessas de Deus se cumprirão fielmente na história. Portanto, o estudo exige equilíbrio para saber onde termina o símbolo e onde começa o fato. Os cuidados de interpretação sem criar polêmicas. O Apocalipse não é um livro de confusão e nem de simbolismos, mas de revelação para quem busca a direção do Espírito Santo com sinceridade. Muitos acham o texto polêmico, mas as dificuldades desaparecem quando estudamos à luz de toda a Bíblia. A chave para o entendimento é a total dependência de Deus, visando nossa preparação espiritual e vitória sobre o mal. A palavra profecia aparece 7 vezes, indicando que o foco principal é a projeção de eventos futuros. Para navegar nesses mistérios, existem diferentes escolas de interpretação que precisamos conhecer. O método preterista, por exemplo, alega que tudo já aconteceu no passado, na destruição de Jerusalém e Roma. Já o método historicista vê o livro se cumprindo progressivamente ao longo de toda a história da Igreja. O método idealista enxerga apenas uma alegoria simbólica da luta do bem contra o mal, sem realidade histórica. O extremo oposto é o método literalista, que rejeita os símbolos e toma cada palavra ao pé da letra. Porém, o método futurista é o mais robusto, destacando que as profecias se cumprirão no fim dos tempos. Dentro dessa visão futurista, há debate sobre o momento do arrebatamento da Igreja em relação à tribulação. O grupo pré-tribulacionista crê que a Igreja é arrebatada antes dos 7 anos de ira divina começarem. O mesotribulacionismo defende que a Igreja enfrenta a primeira metade do governo do Anticristo. O pós-tribulacionismo afirma que a Igreja passa por toda a grande tribulação até a volta visível de Jesus. Por fim, o método eclético busca sabedoria combinando o melhor de cada visão, respeitando o contexto de cada passagem. Devemos evitar extremos e buscar o equilíbrio, sabendo que o foco central é a volta gloriosa do Rei Jesus. Entender esses métodos nos livra de interpretações pessoais e nos firma na hermenêutica bíblica correta. Métodos e interpretações e como chegar no entendimento. Muitos questionam se o Apocalipse é um livro polêmico, conflitante e de difícil entendimento, e por esse motivo a maioria dos cristãos não se debruçam para ler e meditar. Ele não foi escrito para promover conflitos teológicos e não é gerador de polêmica em absoluto para quem busca a verdade.
É fato que existem passagens de difícil interpretação, mas o segredo está na nossa postura diante do texto sagrado. Se nós aplicarmos ao estudo da Palavra de Deus, na total dependência do Espírito Santo, as sombras se dissipam. Aquelas coisas que parecem obscuras, conflitantes ou incongruentes se tornarão claras e perfeitamente plausíveis. Tudo deve ser analisado dentro da hermenêutica bíblica correta, comparando Escritura com Escritura. O livro de Apocalipse jamais deve ser lido com base em interpretação pessoal ou achismos humanos. A posição mais equilibrada exige humildade para depender da iluminação do Espírito Santo. Só assim compreenderemos a relevância dessas verdades para a nossa vida espiritual e cotidiana. O objetivo é garantir nossa vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, preparando-nos para a volta de Cristo. Para navegar nesse oceano profético, precisamos entender que a palavra profecia é a chave mestra. Ela aparece 7 vezes na versão Almeida Revista e Corrigida, indicando que o livro é uma projeção de acontecimentos futuros. Existem vários métodos de interpretação desse livro escatológico e precisamos conhecer os principais para não errar. O primeiro método é chamado de preterista e ele olha para trás. Segundo essa visão, tudo em Apocalipse diria respeito apenas ao passado histórico. Eles alegam que os eventos já se cumpriram na destruição de Jerusalém e na queda do Império Romano. Todavia, rejeitamos esse método porque a maior parte dos acontecimentos ainda não se realizou. Ainda aguardamos a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação e a batalha do Armagedom. O anticristo, o falso profeta e o milênio ainda não são realidades históricas concretizadas. O segundo método é o historicista, que vê as profecias se cumprindo no decorrer da história da Igreja. Para eles, o livro é um calendário que vem sendo preenchido desde a época de João até hoje. O problema dessa interpretação é que ela tende a desprezar o sentido espiritual e os símbolos do livro. Embora o cristianismo preze a história, não podemos usar esse método para limitar a ação futura de Deus. O terceiro e mais robusto método é o futurista, que afirma que as profecias se cumprirão no fim dos tempos. Dentro dessa escola, há 3 grupos que divergem sobre o momento exato do arrebatamento da Igreja. O primeiro grupo é o pré-tribulacionista, que entende que a Igreja será levada antes dos 7 anos de dor. Eles se baseiam na promessa de livramento descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, aguardando a seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O segundo grupo é o mesotribulacionista, que afirma que a Igreja passará pela primeira metade da tribulação. Eles associam o arrebatamento ao evento das 2 testemunhas em Apocalipse 11, versículo 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O terceiro grupo é o pós-tribulacionista, que declara que a Igreja passará por toda a grande tribulação. Para eles, o arrebatamento e a vinda gloriosa se fundem num só evento, conforme Apocalipse 19, versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Além destes, existe o quarto método, conhecido como idealista ou simbólico. Para estes estudiosos, o livro não possui significado profético real, sendo apenas uma alegoria. Eles veem apenas uma luta abstrata entre o bem e o mal, negando a literalidade dos fatos. O quinto método é o literalista, que cai no extremo oposto ao tomar tudo ao pé da letra. Eles ignoram as figuras de linguagem, achando que monstros literais sairão do mar sem entender o simbolismo. Por fim, há o método de interpretação eclético, que busca o equilíbrio saudável. Ele combina os métodos anteriores, tratando cada texto dentro do seu contexto específico. Essa abordagem impede que uma tendência domine sobre a outra, prejudicando a compreensão do todo. Assim, estudamos o Apocalipse com seriedade, sabendo que Deus revelou o futuro para fortalecer o seu povo hoje.
O método mais seguro e completo para nossa interpretação é, sem dúvida, o eclético. Sendo um livro escatológico, o Apocalipse mescla frases e textos profundamente simbólicos com realidades absolutamente literais. Essa abordagem reconhece que há profecias que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo agora e muitas que se cumprirão no futuro. Para entender, é necessário pesquisar a fundo os símbolos, o contexto histórico da época e o peso espiritual da mensagem. Desta maneira, será possível compreender o livro sem cair em extremismos e sem encontrar dificuldades intransponíveis. Assim, evitamos o erro de espiritualizar o que é físico ou literalizar o que é apenas uma figura de linguagem. Portanto, afirmo que transcorreremos todos os nossos estudos a seguir baseados rigorosamente nesse método equilibrado. Usaremos essa chave hermenêutica para destrancar os segredos do texto sagrado com sabedoria e prudência. Nosso compromisso será olhar para o todo, respeitando a complexidade e a beleza da revelação divina. Abrindo o entendimento com algumas verdades práticas, para desvendar os mistérios do Apocalipse, precisamos utilizar algumas orientações espirituais e práticas indispensáveis. A primeira é orar pedindo revelação diretamente ao autor do livro, o Senhor Jesus Cristo. A segunda é depender da iluminação do Espírito Santo, pois somente o autor pode explicar a obra. Como as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, é a ele que temos que recorrer para buscar entendimento, isso sem dúvida alguma. A terceira é o método contextual, analisando o todo para jamais criar heresias com versículos isolados. A quarta exige distinguir o papel de Israel do papel da Igreja para não confundir as profecias dos últimos dias. Muitos erram feio por misturar o plano de Deus para a nação judaica com o plano para a noiva de Cristo. A quinta é ter um coração ensinável, focado em crescer na graça e jamais em criar polêmicas vazias. A sexta é rejeitar interpretações pessoais e achismos, mantendo-se fiel à exegese e hermenêutica bíblica. A sétima e última chave é o temor santo. Nunca acrescentar ou tirar nada da mensagem profética. Quem viola essa regra atrai para si as terríveis pragas descritas em Apocalipse 22, versículo 18. Assim, com humildade, oração e a técnica correta, o livro deixa de ser um mistério para ser uma bênção. O peso da verdade e a responsabilidade. Estudar o livro de Apocalipse é uma tarefa de imensa responsabilidade espiritual que exige total reverência e temor. Não estamos lidando apenas com literatura antiga, mas com o decreto final de Deus sobre o destino eterno da humanidade e do universo. O próprio Senhor Jesus encerrou o livro com um aviso severo e inegociável em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Ele alertou que qualquer um que acrescentar algo às palavras da profecia receberá sobre si as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Isso nos mostra que interpretar o Apocalipse não é um campo para especulações criativas ou aventuras intelectuais baseadas em achismos. Para quem ensina, a responsabilidade é ainda maior, pois guiar o rebanho ao erro escatológico pode gerar medo infundado ou falsa segurança. Uma interpretação leviana pode cegar as pessoas para os sinais dos tempos, deixando-as despreparadas para o retorno do Rei. Portanto, não podemos nos aproximar dessas visões com arrogância acadêmica, mas com um coração contrito e trêmulo diante da palavra. É preciso reconhecer nossa total dependência do Espírito Santo para não distorcer a verdade divina. O objetivo do estudo jamais deve ser a autopromoção, mas sim o alinhamento fiel da Igreja à vontade soberana de Deus. Manusear o Apocalipse é tocar no fogo santo da verdade revelada, e devemos fazê-lo com mãos limpas e integridade absoluta. Devemos nos aprofundar sem medo, pois o maior interessado na nossa ignorância é o próprio diabo.
O Apocalipse é o único livro da Bíblia que descreve claramente e em detalhes a derrota final e humilhante de Satanás. Ele expõe como será a destruição inevitável desse querubim caído e o fim de sua rebelião. O texto revela o juízo severo contra ele e seus asseclas, os demônios e espíritos imundos. É neste livro que temos a garantia absoluta de que o bem triunfará totalmente sobre o mal. Satanás tenta esconder essa mensagem porque ela profetiza a sua ruína eterna. Em Apocalipse, vemos o cumprimento da promessa de que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Essa vitória da igreja, citada em Romanos 16, versículo 20, é detalhada vividamente nas visões de João. Por isso, estudar essas profecias é um ato de guerra espiritual contra as trevas. Conhecer o fim da história retira o medo e nos enche de autoridade no nome poderoso de Jesus. O inimigo quer que pensemos que ele é poderoso, mas o Apocalipse mostra que ele é um derrotado. A ignorância é a arma do diabo, mas a revelação é a espada da igreja. Não podemos negligenciar o livro que assina a sentença de morte do nosso adversário. Ao ler o Apocalipse, lembramos do inferno e que o seu tempo está acabando. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A conexão profética. A Bíblia explica a Bíblia. Para compreender a profundidade da revelação de João, devemos obrigatoriamente buscar outras fontes na própria Bíblia. O Apocalipse deve ser estudado, sem dúvida alguma, em conjunto com os livros dos antigos profetas. É indispensável consultar escritos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Malaquias para ter a visão completa. Nestes livros encontramos textos proféticos, apocalípticos e escatológicos vitais concernentes ao fim dos tempos. O livro de Daniel, especificamente, é considerado a chave mestra que se encaixa perfeitamente na fechadura do Apocalipse. Muitas visões de João são a continuação e o desfecho direto das visões que esses homens de Deus tiveram séculos antes. A Bíblia é um tecido único, onde o Novo Testamento explica o Antigo e o Antigo ilumina o Novo. Não podemos isolar o texto de Patmos como se fosse uma mensagem desconectada da história da redenção. As raízes da profecia estão na lei e nos profetas, mas o fruto maduro e colhido está no Apocalipse. Cruzando as informações, percebemos que a mensagem é coerente e o plano divino é um só através das eras. Assim, estudar as Escrituras de forma comparada nos livra de interpretações equivocadas e fantasiosas. A verdade se confirma na boca de várias testemunhas proféticas ao longo da história sagrada. O cristão sábio navega por toda a Bíblia para entender o porto final da humanidade. A visão glorificada, o rei no meio dos seus. Para entender a grandeza do Apocalipse, precisamos começar pela fonte de tudo. A revelação veio do Pai. De acordo com Apocalipse 1, versículo 1, foi Deus quem entregou esta revelação a Jesus para mostrar aos seus servos o futuro. Portanto, a primeira e mais importante pessoa mencionada no livro não é João, mas o próprio Jesus Cristo. Ele assume o destaque total, pois o livro narra sua vitória final sobre o diabo, demônios e todo o mal. Mas como ele aparece para João, não como o carpinteiro humilde, mas em sua forma glorificada e majestosa. Em Apocalipse 1, versículos 12 a 18, ele é descrito minuciosamente como semelhante ao Filho do Homem. Ele está posicionado no meio de 7 castiçais de ouro, que simbolizam as 7 igrejas da Ásia. Isso nos ensina que Jesus não está distante, mas passeia no meio da sua igreja, cuidando dela. Sua vestimenta é uma túnica comprida com um cinto de ouro na altura do peito. Essa roupa indica que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede perpetuamente ao Pai por nós. Olhando para o seu rosto, vemos que sua cabeça e cabelos são brancos como a lã ou a neve. Essa brancura resplandecente simboliza sua pureza absoluta, sua experiência eterna e divina maturidade. Seus olhos são descritos como chama de fogo, pois o fogo purifica e ilumina tudo. Isso significa que seus olhos penetrantes tudo veem, tudo discernem e nada escapa ao seu juízo.
Não é um Cristo derrotado, mas um juiz poderoso que perscruta o profundo das intenções humanas. Descendo o olhar, João descreve seus pés semelhantes ao latão reluzente, refinado na fornalha. O metal representa a durabilidade, a estabilidade e a firmeza de seus passos no julgamento. Quando ele abre a boca, sua voz soa como o estrondo de muitas águas. Essa comparação traduz a ideia de poder supremo, solenidade e uma autoridade irresistível. De sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que representa o poder da palavra de Deus. Foi com essa mesma espada da palavra que ele venceu Satanás no deserto ao dizer: está escrito. Essa visão tremenda tem um propósito claro para nós, a sua igreja. Mostra que a noiva de Cristo não pode ser uma igreja carnal, acovardada ou mundana. Ela deve ser pura, santa e imaculada, pois o Senhor que a preside é santo. Se você pertence à igreja comprada pelo sangue, saiba que Ele está no controle e garante a eternidade. Aguardamos ansiosos a volta do Yeshua Mashia, o Messias verdadeiro que vem nos buscar. O Apocalipse nos apresenta o Salvador forte para que nossa fé seja inabalável até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações das postagens. Breve estaremos postando o volume 2 de Apocalipse. Estaremos falando sobre os capítulos de 1 a 3. Serão abordadas as cartas do Senhor Jesus para as 7 igrejas. Deus o abençoe.